Teísmo gnóstico. O gnosticismo é uma coleção de blasfêmias, heresias, ideias e sistemas religiosos que se originaram no final do século I d.C. entre as doutrinas judaicas e cristãs primitivas. Esses vários grupos enfatizaram o conhecimento espiritual pessoal, gnose, acima dos ensinamentos ortodoxos, tradições e autoridade da Igreja. Vendo a existência material como falha ou má, a cosmogonia gnóstica geralmente apresenta uma distinção entre um supremo, oculto Deus e uma divindade inferior malévola que é responsável por criar o universo material. Ou seja, eles chamam Deus de mal. Os gnósticos consideram o principal elemento da salvação o conhecimento direto da divindade suprema na forma de uma visão mística ou esotérica. Muitos textos gnósticos não tratam de conceitos de pecado e arrependimento, mas de ilusão e iluminação. Os escritos gnósticos floresceram entre certos grupos cristãos no mundo mediterrâneo até por volta do segundo século, quando os padres da Igreja primitiva os denunciaram como heresia. Os esforços para destruir esses textos foram amplamente bem-sucedidos, resultando na sobrevivência de muito poucos escritos de teólogos gnósticos. No entanto, os primeiros professores gnósticos, como Valentinos, viam suas crenças alinhadas com o cristianismo. Na tradição gnóstica cristã, Cristo é visto como um ser divino que assumiu a forma humana para conduzir a humanidade de volta à luz. Jesus é identificado por alguns gnósticos como uma personificação do Ser Supremo que se encarnou para trazer Gnosis à Terra, enquanto outros negaram veementemente que o Ser Supremo veio em carne, alegando que Jesus era apenas um humano que alcançou a iluminação por meio da gnose e ensinou seus discípulos a fazer o mesmo. Agora se deparamos com uma blasfêmia. Entre os mandeístas, Jesus era considerado um Yekdaba ou falso Messias que perverteu os ensinamentos que lhe foram confiados por João Batista. Ainda outras tradições identificam Maniset, terceiro, filho de Adão e Eva, como figuras salvíficas. Cabala. A doutrina talmúdica proibia o ensino público de doutrinas esotéricas e alertava sobre seus perigos. No entanto, os próprios escritos cabalísticos apoiam o conteúdo esotérico do Talmud. Originalmente, o conhecimento cabalístico era considerado parte integrante da Torá oral, dada por Deus a Moisés no Monte Sinai por volta do século XV a.C., de acordo com seus seguidores. Embora alguns acreditem que a Cabala começou com Adão. Evolução espiritual. Parece, então, que nos deparamos com um dilema impossível: aceitar a evolução ou aceitar uma vida espiritual. Por outro lado, Valentin Tomberg nos deu o ensino do monismo prático, que reconcilia, ou neutraliza, o par de opostos. No entanto, isso não é alcançado no reino do pensamento especulativo, mas sim na razão prática. Ou seja, é apenas vivendo, não apenas pensando, que o dualismo de pensamento se resolve em um monismo prático. A visão materialista é consistente com o ensino esotérico. Por exemplo, Boris Moraviev escreve isso em Gnosis. Falando propriamente, esse tipo de existência não pode ser considerado humano. Pode ser descrito como antropóide. Este termo se justifica no sentido de que o homem exterior, imerso na autossatisfação, representa o coroamento de milhões de anos de evolução da espécie desde seus ancestrais animais, mas, do ponto de vista da evolução esotérica, ele é uma possibilidade que ainda não foi realizado. Portanto, o ensino evolucionário de que o homem, como é um macaco, um antropóide, é consistente com o ensino esotérico. Como toda vida animal, o homem antropóide está sob o domínio da lei geral do medo, sexo e fome. Todos os seus ideais são epifenômenos ilusórios, surgindo sobre um leito de forças genéticas, libidinais, Freud, e econômicas, Marx. Esse é o primeiro nascimento. A iniciação na verdadeira vida do espírito é o segundo nascimento. O antropóide dá à luz o homem como ele deveria ser. Ele procura superar a lei geral da vida biológica para realizar seu eu verdadeiro. Este não é um processo automático ou material. Em vez disso, deve ser escolhido livremente e requer esforços conscientes. Em outras palavras, ele se torna seu objetivo na vida. Curiosamente, existem outras doutrinas no cristianismo esotérico, como por exemplo,
Outras correntes mais afastadas do cristianismo advogam conceitos como reencarnação e evolucionismo, que são heterodoxos em relação à doutrina tradicional. O gnosticismo também aceita outros salvadores, típico de teístas ecumênicos.